Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Queridos, volta e meia, nós, nesse cuidado pastoral com a igreja, nós temos a oportunidade, e não somente com a igreja, mas em conversas com outras pessoas fora da igreja também. Às vezes nos vemos numa situação em que precisamos aconselhar pessoas em crises de fé. E normalmente uma crise de fé, a crise de fé que nós normalmente ouvimos falar, é uma crise que normalmente a pessoa ela tem dúvidas a respeito de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito da salvação, a respeito dela mesma. São dúvidas que são normalmente individuais. E são dúvidas que incomodam bastante, porque isso interfere, inclusive, na adoração e na vontade de estar na presença de Deus. E é uma dúvida, são crises que normalmente vêm acompanhadas de muitas perguntas, de muitas dúvidas. Esse é o tipo de crise de fé que normalmente a gente ouve falar. A gente ouve falar e tem a oportunidade de conversar com pessoas assim, porque elas se expressam, porque elas falam, porque elas dizem onde está doendo, onde elas dizem onde é que está o incômodo, algo mais individual. Mas nós não consideramos muitas vezes que crises de fé também podem aparecer no lado oposto, onde não existem mais perguntas, onde não existem mais questionamentos a respeito da nossa fé, da nossa conduta, onde não existe mais questionamento da vida cristã que nós estamos levando. E esse tipo de crise de fé normalmente não é assumido como uma crise, e fica um pouco mais difícil de ser tratado, fica um pouco mais difícil, inclusive, de ser assumido como tal, e normalmente, quando isso se instala, pode ser que seja, ao invés do primeiro caso, algo individual, seja algo coletivo. Pode ser que uma igreja inteira seja acometida por esse tipo de crise de fé, porque normalmente são crises que acometem os cristãos de longa data de conversão. Os cristãos, então, com longas datas de conversão e relacionamento com Deus, longas datas de religiosidade, vão adquirindo certos conteúdos, certas posturas, que normalmente revelam de fato uma crise de fé que é mais silenciosa, que é mais sorrateira, mais imperceptível. O primeiro caso está mais para uma unha encravada, para uma dor de dente que não te deixa sossegar. O segundo caso está muito mais para uma doença silenciosa, uma doença que vai te consumindo aos poucos e você não sente. Esse talvez seja um tipo dos mais perigosos de crise de fé, porque é uma crise de fé que não mais faz questionamentos a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito de si mesmo. E nós vamos vivendo um evangelho cada vez mais desconectado da realidade, um evangelho cada vez mais empobrecido, um evangelho que se evidencia muito mais naquilo que é moralidade, do tipo não faça isso, não toque naquilo, não coma isso, não vista isso, do que propriamente na graça de Deus. E aqui eu não estou querendo dizer que não existe um padrão de moralidade para o cristianismo, claro que existe. Mas quando nós estamos num tipo de crise de fé que acha que a fé cristã é apenas um rito, uma lista de rituais a serem seguidos, como vir para o culto no domingo, vir para a escola dominical de manhã, participar da reunião de oração na terça, cumprir esses rituais, quando a gente reduz o cristianismo a isso, a nossa vida lá fora, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa faculdade, ela costuma estar desconectada do Evangelho. E quando a nossa vida se desconecta do Evangelho, essa crise silenciosa acaba se tornando o aval para que a nossa conduta ela não mude. Do tipo, quando você está inserido de fato nesse contexto de religiosidade, você tem a falsa percepção de que você está vivendo um evangelho puro e simples. Você não se questiona, você não é mais questionado, você não questiona a sua fé e a sua postura. Então você começa a viver um evangelho desconectado com o evangelho da Escritura Sagrada.
E hoje nós gostaríamos de tratar justamente sobre isso, de um evangelho da vida real. Qual é o evangelho da vida real? Para combater tanto a crise de fé, que é individual, quanto a crise de fé que é silenciosa e que se instala normalmente com cristãos já de longa data. Qual é o evangelho da vida real? Será que você está vivendo o evangelho da vida real ou o evangelho desconectado dessa realidade tão magnífica que é o evangelho? E esse sermão de hoje, inclusive, pode ser considerado uma continuidade das exposições anteriores que nós estamos fazendo no livro de Romanos, especialmente o capítulo 8. Romanos capítulo 8, nós já fizemos a exposição de todo o capítulo, e que mostra de fato que Paulo tinha uma intenção de trazer de novo para os cristãos essa realidade de beleza, de profundidade que o evangelho tem, de tirar a gente dessa realidade rasa de um evangelho que não é conectado com cada minuto da nossa vida e trazer a gente de volta para esse evangelho que é profundo, que é belo e que é baseado na pessoa de Jesus Cristo, em seu infinito amor por nós. Então esse sermão justamente é para tirar a gente desse mundo imaginário, de um evangelho imaginário, um evangelho pobre, e trazer a gente de volta para um evangelho mais profundo e verdadeiro. Para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versos 1 a 17. E você deve já estar se perguntando, como que um sermão já com a introdução dessa pode ser aplicado para um texto que fala de genealogia, né? Você pode ter se perguntado isso aí agora. E nós vamos responder isso. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 1, verso 1 em diante: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém. Esse é um evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, também conhecido como Levi, que era um dos considerados traidores da pátria, aqueles que estavam a serviço do Império Romano, os publicanos, cobradores de impostos. E Mateus, ele tem uma intenção e um público-alvo quando ele escreve esse evangelho. O público-alvo, quando Mateus está redigindo esse evangelho, que é uma obra de um historiador que está buscando fatos sobre a vida de Jesus Cristo, ele tem um público, ele tem alguém em mente. E as pessoas que Mateus tem em mente para então elaborar esse evangelho são os cristãos judeus, aqueles que estão vindo do judaísmo
mas que se converteram à fé cristã e precisam entender agora uma certa diferença entre o judaísmo e o cristianismo. E Mateus tem essa proposta de provar que Jesus Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Porque os judeus, quando olhavam para a figura de Jesus Cristo, mesmo aqueles convertidos, talvez pudessem ter algumas dúvidas. Mas por que Jesus é o Messias, se, por exemplo, ele não descende da linhagem sacerdotal? A linhagem sacerdotal é a linhagem de Arão, os levitas, sendo que Jesus vem da tribo de Judá, e isso é explicado. Tanto que, quando você vai estudando, você vai lendo o Evangelho de Mateus, ele se preocupa muitas vezes de dizer: isso aconteceu na vida de Jesus para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, e aí ele cita o texto. Muitas vezes Mateus faz isso. E a proposta de Mateus nesse exato momento é provar pela genealogia, desde Abraão, que Jesus é inclusive aquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e que a serpente lhe feriria o calcanhar. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. E em certa medida, queridos, o apóstolo Mateus ele está nos ensinando a ler o Antigo Testamento. E como é que nós devemos ler o Antigo Testamento? Tendo Cristo como personagem principal. Você precisa enxergar Jesus Cristo na figura dos reis, no ofício real, no ofício sacerdotal, no ofício profético. Você precisa enxergar Cristo na figura do templo. Você precisa enxergar Cristo no cordeiro que está sendo sacrificado no Antigo Testamento. E você precisa enxergar que Jesus Cristo ele vem de uma linhagem. O judeu esperava que o Messias viesse de uma linhagem. E a primeira informação que nós temos, inclusive, nesse texto, é que ele realmente vem de uma linhagem gloriosa, a linhagem de Davi, que vem também de Abraão. Mas por que, elaborando esse estudo para essa exposição, algumas perguntas vão surgindo. Por que Mateus ele começa com uma genealogia? E a gente normalmente não gosta de genealogia. Quando você chega, por exemplo, lá no livro das Crônicas, e você percebe que tem 9 capítulos só de genealogia, o que é que você faz? Você pula, não é verdade? Não deveria, mas você pula, né? Nós não gostamos de genealogia. Nós não damos importância à genealogia. Mas o judeu, ele dá importância para a genealogia, e uma das formas que Mateus encontrou para mostrar para o judeu que Cristo, que Jesus é o Messias do Antigo Testamento, é escrevendo uma genealogia sobre ele. E por que Mateus então faz essa divisão? Se você observou lá no verso 17, Mateus vai dizer que são 3 séries de 14 gerações. Ele divide bem. De fulano a fulano 14, de fulano a fulano 14, desse até Cristo 14. Por que ele faz isso? Porque o judeu, ele gostava de memorizar as coisas. Você vai observar, por exemplo, que Paulo, ele descreve a si mesmo como alguém que se avantajava dentro do judaísmo diante dos seus contemporâneos, porque ele memorizava a lei, porque ele memorizava os costumes. E é por isso que Mateus vai gastar tempo com isso. Mateus é um estrategista, queridos, porque ele coloca aquilo que chama a atenção, aquilo que prende a atenção do judeu logo na capa. É como se ele estivesse colocando aqui um anúncio, com aqueles anúncios que a gente gosta de abrir de vez em quando lá no Instagram, 80% de desconto. Aqueles 80% te chama a atenção, não é verdade? Você vai, clica lá e vê o que é. É isso que Mateus fez aqui. Ele colocou isso num outdoor para chamar a atenção dos judeus daquela época. Mas isso não chama só a atenção do judeu, isso precisa também chamar a nossa atenção. Porque o próprio Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para alguma coisa, para o ensino, a gente precisa entender que genealogia também precisa ensinar alguma coisa para a gente. E a gente já vai entrar no texto para perceber o que nós podemos tirar de proveito de uma genealogia e que fala sobre as crises de fé, aquela crise mais silenciosa e aquela crise mais
solitária, aquela que realmente demanda perguntas e respostas. Já entrando no texto então, queridos, eu quero só destacar, na verdade, essa exposição ela vai destacar alguns personagens e ao final a gente vai fazer algumas considerações. A primeira sessão, a primeira série de 14 gerações, que vai do verso 1 ao verso 6, nos trazem alguns personagens que merecem destaque. E já de cara, Mateus, ele coloca os fundadores da nação de Israel em evidência. Já na genealogia de Jesus Cristo, os patriarcas estão lá, que são Abraão, Isaque e Jacó. Mas para que você entenda uma genealogia e que isso seja aplicável para a sua vida, você precisa entender quem são os personagens. Quem são esses personagens, o que eles fizeram e o que os dignificou para estarem na genealogia de Jesus Cristo. Então nós percebemos que Abraão é justamente esse pai da fé que recebeu a promessa de receber uma herança, de sair da sua terra, e ele não duvidou de nada disso. Ele saiu apenas com a promessa de Deus, e ele então foi para uma terra que ele não sabia onde era, para então dar início a essa grande nação chamada Israel. Mas Abraão, queridos, foi aquele que também tentou ajudar a Deus no seu caso com Ismael. Sara já não estava tanto acreditando assim que Deus daria um descendente, e ela então tem a brilhante ideia de dar a sua empregada para que Abraão pudesse coabitar com ela e então tivesse uma descendência. E Abraão então tem a brilhante ideia também de aceitar essa sugestão de dar uma ajudinha para Deus. E então dessa relação com Agar acaba nascendo Ismael. Ou quando Abraão vai para as suas peregrinações e ele chega no Egito, e para que ele não morra, ele dando um jeitinho também de ajudar a Deus, ele mente a respeito de sua esposa, a respeito de Sara. Então ele chama Sara para que os dois elaborem um plano, já não mais confiando na providência de Deus e na proteção de Deus. Eles dizem para aquele povo egípcio: ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Para que tudo isso? Para que eles não matassem Abraão e ficassem ali com Sara. Abraão tentando dar um jeitinho. Mas então você olha para essa genealogia dos patriarcas e você percebe que também Isaque está ali. E Isaque acaba caindo no mesmo erro do seu pai. Também duvidou da providência de Deus e mentiu aos filisteus dizendo que Rebeca era sua irmã e não a sua esposa. Homens que estavam duvidando de Deus. Jacó, o que dizer de Jacó? Seu próprio nome já te denuncia. O enganador, aquele que roubou a herança do seu irmão, aquele que roubou o direito de primogenitura do seu irmão. E teve que ter o seu nome mudado, porque o seu relacionamento com Deus havia se transformado, e ele então não mais precisa, ou ele não deve mais chamar Jacó, mas sim Israel. Você não vai mais chamar enganador, seu nome será Israel. Mas então o que dizer dos demais personagens dessa genealogia, que quando nós olhamos de perto as histórias, nós sentimos até repulsa de alguns personagens que aqui estão. Por exemplo, Judá. Judá, que é aquele que tomou a sua nora, manteve relações com a sua nora, achando que ela era uma prostituta, e depois que ela engravidou dele mesmo, não sabendo que o filho era seu, e sequer sabia que aquela mulher que ele tinha mantido relações era sua nora, porque ela tinha se escondido. Quando ele sabe que ela está grávida, ele acha que ela então adulterou, e ele então manda matar. Só que aí chega a notícia: ela está grávida de você, Judá. Outro personagem que nos envergonha. O que dizer então dos outros desconhecidos dessa lista? Por exemplo, Arão, que não é o irmão de Moisés, Aminadab, Naasson e tantos outros que a gente não tem muitos detalhes. Por que esse povo está aqui na genealogia de Jesus? Ou quando a gente olha para Salmão, que se casou com uma prostituta chamada Raabe,
uma moradora de Jericó, uma cidade amaldiçoada por Deus. Essa Raabe, que era uma mulher fora de Israel, uma gentílica, então uma pessoa excluída das alianças, como nós já dissemos, uma prostituta, numa cidade que é amaldiçoada por Deus, mas que arriscou a sua vida para proteger a vida dos espias de Israel. Mas nós também encontramos Ruth, que veio de um povo com origens um tanto quanto estranhas, um povo que surgiu a partir de um incesto entre as filhas de Ló e o seu próprio pai, o povo que se chama o povo moabita. O que dizer do grande rei Davi, que nós encontramos aqui também, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi chamado de amigo de Deus, mas um homem que também cometeu pecados e crimes maiores do que Saul, seu antecessor. Davi, por exemplo, adulterou com Batseba, mandou matar o seu marido Urias e tomou essa mulher para si. E esse crime, esse pecado cometido por Davi, foi com requinte de crueldade. Urias levou a carta que Davi escreveu para o seu comandante no campo de batalha. Urias levou a sua carta, a sua sentença de morte nas mãos, sem saber o que estava levando. E na carta tinha uma ordem de Davi: coloque esse homem no lugar mais perigoso da batalha, para que ele seja ferido e que ele morra. Tudo isso para que Davi se apropriasse da sua mulher. E é justamente desse relacionamento pecaminoso, um relacionamento em que Davi expôs uma mulher, é que nasce o rei Salomão, o rei mais sábio de todos, o homem que expandiu o reino de Israel como ninguém tinha feito ainda, mas o homem que introduziu a prostituição cultual em Israel e construiu altares para cada uma das suas mulheres, cada uma das 1000 mulheres que Salomão teve. Ele construiu altares para esses deuses pagãos. De Salomão também veio Roboão, que dividiu a nação depois da morte de seu pai Salomão. Ele dividiu a nação de Israel por conta da sua opressão econômica. Inclusive, Roboão diz: se o meu pai Salomão feria vocês de tal forma, eu vou ferir vocês ainda muito mais. Vou cobrar ainda mais impostos. Vou oprimir ainda mais vocês. Esse é o homem que está na genealogia de Cristo. Rei Josafá, que também é um descendente, foi um rei que andou nos caminhos de Deus, mas que apesar daquela fé particular que ele tinha, do culto particular que ele tinha na sua casa, aquela fé não conseguiu transpor os limites de uma fé particular. Tanto que a nação naquele tempo vivia um tempo de apostasia, de idolatria, com pessoas sacrificando nos altares pagãos. E por mais que Josafá tivesse uma fé pura e verdadeira no seu íntimo, ele não conseguiu transmitir isso para a nação, e ele não derrubou nenhum altar sequer daqueles falsos deuses. Esse mesmo Josafá, que também foi um descendente de Ezequias, que foi um rei fiel ao Senhor, mas que teve um filho muito perverso, e também está na genealogia de Jesus Cristo. E talvez Manassés, juntamente com Acabe, foram talvez os reis mais perversos da história do povo de Deus. Manassés, apesar de ser filho de um rei piedoso, Ezequias, apesar de vir de uma linhagem de reis, apesar de estar na linhagem de Jesus Cristo, Manassés queimou seu filho vivo em sacrifício a um deus chamado Moloque. Gente boa, olha quem está na genealogia de Jesus Cristo. Além de queimar o seu filho vivo em sacrifício a esse deus Moloque, a palavra de Deus diz também no livro de 1 Reis que ele era agoureiro. E o que é uma pessoa agoureira? É alguém que tenta adivinhar o futuro através das nuvens, através de qualquer outros artifícios.
É alguém que não consulta a Deus, mas consulta aos mortos, consulta a qualquer outro tipo de instrumento. E Manassés era esse. E nós temos também o rei Josias, que trouxe a reforma religiosa para a nação de Israel. E nós temos então, finalmente, a terceira série de 14 gerações, que vai do verso 12 ao verso 16. E eu quero destacar apenas 3 personagens dessa lista. Verso 12 ao verso 16, nós temos a Zorobabel. Zorobabel, que foi um governador que, quando o povo foi liberto do cativeiro babilônico, ele era o governador de Judá. Ele foi o responsável por iniciar a construção do templo e da cidade de Jerusalém. Eles retornam para a sua terra e está tudo destruído. O templo está destruído, a cidade está destruída, as muralhas estão destruídas, e Zorobabel, então, responsável por reiniciar essas construções. Alguém notável. Só que Zorobabel também precisou ser exortado. Zorobabel também caiu no mesmo erro que o povo estava caindo, que era no desânimo. E o profeta Ageu, juntamente com Zacarias, tem que exortar também a Zorobabel. E nós temos José, que apesar das dúvidas no seu coração, não abandonou Maria como ele queria ter feito. Ele ouviu a voz de Deus que disse: não deixe essa mulher. O ente que está no ventre dela é filho do Deus Altíssimo. E nós chegamos então a Maria, aquela que foi agraciada com a maternidade do Filho de Deus. Queridos, mas esses não são... A genealogia não termina em Maria. Nós chegamos a Jesus Cristo, e depois de ter visto tantas histórias podres, depois de ter visto tanta gente que fez o que era mal diante do Senhor, de tantos nomes que envergonharam o nome de Deus no decorrer das suas vidas, chegamos então no verso 16, que diz que de Maria nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E como nós caracterizamos o nosso Senhor Jesus? Jesus é aquele que se esvaziou de sua glória e veio morrer por pecadores indignos, você e eu. Jesus é aquele que é o Logos eterno, aquele que é o Criador do universo, mas é o ser humano que nasceu e foi colocado numa manjedoura. Jesus é aquele que a morte não conseguiu deter, que ao terceiro dia ele rompeu os grilhões da morte. Jesus é aquele que tem domínio sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre Satanás, sobre o inferno e sobre o céu. Jesus é aquele que é o nosso intercessor diante de Deus, é aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Aqui a genealogia se encerra. A genealogia que começa com aquele que trouxe a morte para nós, é a genealogia que se encerra com aquele que trouxe vida e vida em abundância. Esse é o Cristo que diz para a igreja: vivam um evangelho da vida real. Mas a pergunta é: qual é o evangelho da vida real? O evangelho da vida real, queridos, é o evangelho que mostra que Deus sempre enfatizou a missão a todas as pessoas. Deus sempre, desde o Antigo Testamento, está mostrando que o evangelho não é para um grupo, não é para uma nação, não é para gente que é digno, mas é para todas as pessoas, porque quando você olha para essa genealogia, você percebe que tem 3 pessoas que nem eram de Israel: Tamar, a prostituta Raabe, e aquela que veio de um povo que teve início com o incesto, que é Ruth, a moabita. O evangelho, queridos, da vida real é esse evangelho que não é exclusivo, é esse evangelho que não se priva em um ambiente, em uma igreja, em uma denominação, e que não vê os outros como inimigos da fé.
O evangelho da vida real também, queridos, é um evangelho que mostra que Cristo é quem dá significado à vida de pessoas indignas. Quando você olha para alguém e você percebe que aquela pessoa, do ponto de vista do nosso preconceito cultural, é uma pessoa que não merece o evangelho. Raabe não merecia o evangelho do ponto de vista do nosso cristianismo bonitinho e limpinho, cheirosinho. Raabe nem merecia estar lá no arraial israelita, porque ela era uma prostituta, e quem quer ser visto como uma prostituta? Mas quando nós olhamos esse evangelho da vida real, Cristo vai dando significado para a vida das pessoas indignas. O evangelho, queridos, é sobre transformação de vidas, e não sobre mandamentos farisaicos. Raabe foi salva porque ela protegeu os espias de Israel. Ela abandonou o seu próprio povo para proteger aqueles que nem eram o seu povo. E uma prostituta é vista na genealogia de Jesus Cristo. Isso é chocante. Isso quebra esse tipo de cristianismo que a gente vai adquirindo na vida, onde nós não sabemos mais nos relacionar com pessoas fora dos nossos arraiais. Quando foi a última vez que você conversou com alguém que não é cristão sem ficar sem graça, sem ter assunto para falar? Porque você é muito santo. Você é um crente que não se mistura, porque você leu o Salmo 1 e você diz: bem-aventurado o homem que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, eu não posso me relacionar com esse tipo de gente. E aí você abre o texto de Mateus e tem uma prostituta na genealogia de Jesus Cristo. E aqui a gente não está dando um endosso a esse tipo de prática, claro que não. É claro que Raabe, depois de ter sido acolhida por Israel, ela não foi mais uma prostituta, e sim uma mãe de família. Salmão foi seu esposo. Mas quando a gente percebe que no topo dessa genealogia está Jesus Cristo, e quando a gente olha para baixo, tem esse monte de gente que é indigno. Ninguém merece estar na genealogia de Cristo, mas eles estão lá, e não estão por acidente. A gente começa a questionar a nossa fé. E é aquele questionamento da fé que já não faz mais pergunta. A gente está bem, a gente tem uma igreja, a gente tem uma sede, a gente tem um culto que é organizadinho, a gente tem ar-condicionado, poltronas confortáveis. Ninguém precisa de prostitutas aqui, não. Ninguém precisa de Raabes, ninguém precisa de Ruth aqui no nosso meio. Mas é Cristo quem deu sentido para a vida daquela mulher. E se nós não tivermos a disposição de levarmos Cristo para dar sentido à vida de mais Raabes por aí, de Ruths que estão por aí, queridos, nós estamos numa crise de fé e não estamos percebendo. O evangelho da vida real também prega que não há pecado tão grave que o sangue de Cristo não apague. Nós acabamos de ver que, apesar de patriarcas tiveram seus momentos de mentira, apesar de reis tiveram momentos de idolatria, tiveram momentos de adultério, apesar de viver numa cidade amaldiçoada e de ser uma prostituta, todos esses pecados, eles foram apagados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Se essas pessoas diante de Cristo não têm mais nenhuma dívida, nós precisamos entender também que eu e você somos embaixadores, aqueles que estão reconciliando o mundo com o Senhor Jesus. Não existe, assim como um livro do Francis Schaeffer, não existe pessoa sem importância. Evangelho é sobre transformação de vida. Evangelho é sobre pessoas que estavam mortas e hoje vivem, que agora têm que voltar para suas casas, para os seus trabalhos, com uma mensagem diferente.
Isso é evangelho da vida real. Mas então o que nós podemos tirar de aplicação prática para a nossa vida? Primeira aplicação prática, queridos: não reduza o sangue de Jesus e o evangelho a meros costumes culturais. Não ache que o evangelho é sobre fazer ou não tatuagem. O evangelho não é sobre você colocar ou não brinco, ou quantos brincos. O evangelho não é sobre aderir partidos políticos ou não. Isso é reduzir o evangelho. O evangelho não é sobre isso. O mundo está discutindo coisas muito à frente da igreja, e a igreja está nesses assuntos pequenos. Não pode isso, não pode pôr brinco, não pode fazer tatuagem, não pode isso, não pode aquilo. O cristianismo está reduzido a uma série de checklists que Deus parece que vai fazendo, e quando ele chega no final, se tudo está completinho, aí sim você pode ser crente. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho, queridos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Santificação vem depois. Santificação vem depois, porque aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe e consiga o seu sustento com as suas mãos. Aquele que se embriagava, não se embriague mais. Não é sobre eu fazer para ser salvo, mas é o que eu devo fazer agora que sou salvo. E a primeira coisa que nós podemos e precisamos fazer é não reduzir o evangelho e o Senhor Jesus a meros costumes culturais. Segunda aplicação que nós fazemos: saia dessa possível bolha gospel que você possivelmente está vivendo. Vá conversar com gente de verdade, gente de carne e osso, com problemas reais, assim como a gente viu aqui nessa genealogia. Gente que estava com problema no casamento, com adultério rolando, com a prostituição. Gente que tinha talvez a autoestima extremamente baixa, porque era discriminada em Israel, porque vinha de um povo diferente. Vá conversar com gente desse tipo. Com gente destruída e escravizada por vícios, com gente que é vítima de violência doméstica. Vá conversar com mães e pais que criam seus filhos sozinhos com a maior dificuldade. Vá conversar com adolescentes que estão se cortando devido às pressões e conflitos da vida. Não terceirize a sua missão para a diaconia da igreja. Não terceirize a sua missão para os pastores da igreja. Deus colocou você nos lugares e com as pessoas à sua volta, porque é ali que Ele quer que você esteja tratando dessas pessoas. É muito fácil, queridos, a gente terceirizar essa missão. A gente traz uma cesta, coloca ali e espera que alguém pegue. E aí a gente acha que isso é cuidar do próximo. A gente está dando dízimo e a gente espera que os diáconos corram atrás das necessidades das famílias. Ou seja, a gente deixa um cheque, toma conta. Queridos, o evangelho não é sobre isso. A gente precisa disso, mas o evangelho é intransferível. A missão é intransferível. Você tem um ministério no seu trabalho. Você não tem um emprego. Você tem um ministério. Ministério não se resume a ministério de louvor, ministério com crianças, ministério da palavra, ministério de diaconia, ministério de presbíteros. Todos os crentes têm um ministério de reconciliadores. Mas esses são questionamentos que a gente não faz mais. Nós já vivemos uma vida muito madura do ponto de vista espiritual. A gente não precisa desse tipo de gente na nossa igreja. A gente não precisa desse tipo de gente para dar trabalho na nossa igreja. A gente não precisa trazer pessoas que vão trazer muito mais problema do que benefício para nós. Pode ser que isso não passe pela nossa mente, mas às vezes a nossa atitude denuncia isso. A gente não quer problema mais. A gente não está dando conta dos nossos problemas, a gente vai atrás do problema dos outros.
E a gente começa a se perguntar: e o seu Deus, onde está? Por último, queridos, afaste do seu coração esse evangelho exclusivista. Afaste do seu coração esse evangelho que não mais vê o mundo como um campo. Como o próprio Senhor Jesus Cristo: olhem os campos, eles estão brancos, prontos para serem colhidos, mas peçam a Deus que envie mais trabalhadores para a seara. E a pergunta que eu faço é: qual será a sua... Pense isso com você. Qual seria a sua reação nesse exato momento se entrasse por aquela porta o Jacó enganador ou o Davi adúltero? Qual seria a sua reação se entrasse por aquela porta nesse exato momento o idólatra Salomão ou o assassino Manassés? Ou se entrasse por aquela porta a moabita Ruth, aquela que não faz parte do nosso ciclo religioso, aquela que não sabe quem foi Calvino, ou aquela que não sabe o que é predestinação? A gente não quer isso. Ou talvez se entrasse por aquela porta, aquela do fundo, porque talvez ela seria muito envergonhada de entrar pela porta da frente, mas se entrasse por aquela porta, Raabe. Queridos, um evangelho que apresenta Cristo para a vida real é um evangelho que transforma vidas. Existe um mundo real precisando de crentes que vão atrás com uma mensagem. Não é sobre colocar uma placa na igreja e abrir as portas e achamos que todas as pessoas vão adentrar a nossa igreja, porque o próprio Jesus não fazia assim. Jesus ia atrás, e por isso ele escandalizava tanta gente. Por isso as pessoas, os fariseus da época, olhavam Jesus e diziam: como ele pode fazer isso? Como ele pode comer com pecadores e publicanos? Como ele pode conversar com uma mulher cananita? Como ele pode ficar se envolvendo tanto com o ministério de criança? Tanta coisa mais importante para fazer. O conteúdo e o poder do evangelho pode ser comparado com um oceano inteiro, queridos. E a gente não pode ficar na praia rasa, olhando para os castelos de areia em volta e criticando. E aqui eu não sou adepto do não julgueis. A gente tem que julgar todas as coisas. Existem padrões de comportamento cristãos, mas a gente perde a beleza do evangelho quando a gente fica naquela prainha rasa, olhando para o castelo de areia do outro, vendo a roupa do outro, vendo a cor do cabelo, vendo o brinco, vendo a tatuagem, e a gente está perdendo o mundo, perdendo a oportunidade de sermos relevantes, porque existem Raabes, Rutes, Davis, Abraões, precisando de um evangelho da vida real. Onde está o Deus que você serve? Nas quatro paredes da igreja? Nas quatro paredes da sua casa, no seu esconderijo particular, no anonimato da sua vida? Ou Ele está presente em todo o tempo, em todos os lugares, te dando uma mensagem para o mundo real? O que eu aprendo com a genealogia de Jesus, queridos? Eu aprendo que um Deus perfeito e amoroso deu a sua vida para transformar pessoas que estavam mortas em seus pecados. É sobre isso que o evangelho é. É sobre um Deus que, a despeito de nós sermos seus inimigos, decidiu se esvaziar de sua glória e veio atrás desses pecadores. E hoje nós não precisamos morrer como Cristo morreu, para salvar pecadores, para pagar um preço, porque o preço já foi pago. Hoje nós só precisamos deixar a luz de Cristo brilhar, deixar o evangelho conduzir a nossa vida e jamais deixar de nos questionar:
se o evangelho que estamos vivendo é o evangelho do comodismo, do tá tudo bem, do conforto, do ar-condicionado, ou se é um evangelho que ama a palavra de Deus e quer que pessoas sejam trazidas para Ele. Onde está o teu Deus? Onde está o seu Deus? Senhor Deus, ajude a sua igreja, Pai, a viver um evangelho relevante. Ajude, Senhor Deus, essa igreja a ser relevante nesse bairro. Ajude cada crente aqui, Senhor Deus, a ser relevante no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, comprando um picolé na rua, lavando uma louça, desenvolvendo um projeto. Cristo esteja permeando cada centímetro da nossa existência. Que não existam compartimentos da nossa vida, sagrado, secular, mas que nós falemos, mas que nós vivamos o Evangelho na mesma proporção do amor de Cristo por nós. Nos desafie a viver um Evangelho da vida real, para um mundo que está sedento de verdade, para um mundo que já está destruído pelo relativismo, e nós que temos a verdade absoluta, temos que ir curar esses corações relativizados. Mas para isso nós precisamos estar encharcados do Evangelho, e é isso que nós te pedimos, ó Deus. Não nos deixe perder mais relevância onde nós estamos. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Deus que nós servimos. E assim como a igreja vivia na sua época, lá nas primícias, enquanto isso o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, e a igreja contava com os bons olhares da comunidade, e a igreja contava com a simpatia do povo, porque os cristãos brilhavam à luz de Cristo, e que nós também brilhemos essa luz de Cristo. Que essa crise de fé, que não questiona, que não está disposta a mudar, ela seja sanada na nossa vida. Nos incomode, Senhor Deus, para que nós entendamos onde o Senhor está. Não no evangelho relativo, um evangelho subjetivo das ideias, mas um evangelho da realidade, do dia a dia, da mesa do cafezinho, com pessoas de carne e osso, com problemas reais. É esse tipo de gente que o Senhor nos ensina a buscar. Portanto, Senhor Deus, se nessa noite é necessário, nos tire dessa praia rasa, praia teológica rasa, e nos leve para mais fundo nesse oceano de graça do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.